para a gente poder conversar um pouco mais. E não sei nem se precisa ficar assim um atrás do outro quem estiver aqui. A gente pode até botar meio semicírculo para a gente poder ficar um de frente para o outro, não um de costa para o outro, né? Acho que vai ser melhor para a gente. Meus queridos irmãos, em relação à questão da nossa caminhada enquanto igreja ao longo do tempo, a gente se deparou com algumas situações em que o trabalho da igreja acabou sendo institucionalizado, e muitas vezes a gente foi se perdendo nessa situação, de modo que a missão principal da igreja foi deixada meio que à margem, e a gente acabou se acostumando com isso. E a ideia aqui é a gente lutar, porque não é uma coisa fácil, mas a gente lutar para resgatar aquilo que Jesus instituiu lá atrás. Ele falou para que cada um de nós fizéssemos discípulos. Página 2, Deise. Na página 2, isso. E que cada um fizéssemos discípulos e que nós estivéssemos ensinando as pessoas a caminhar, e não apenas trazer a pessoa para o culto, e não apenas dizer que alguém tem um cargo e essa pessoa que tem o cargo tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não, essa não é a ideia, certo? E então, quanto à questão do discipulado continuado, pode parecer até estranho quando a gente fala discipulado continuado, porque discipulado já é algo que deve ser continuado. Entretanto, a gente, como eu falei, na caminhada da igreja, a gente acabou se perdendo e não continuando o discipulado. Claro que discipulado todos nós fazemos. Eu, por exemplo, a atual presidente dos diáconos da minha última igreja, ela tinha uma frase que eu guardo até hoje, que crente relaxado faz discípulo relaxado. Ou seja, ele não ensina os versículos, ele não ensina o evangelho, ele não ensina como pregar, mas ele ensina alguma coisa. E aquele novo crente vai aprender essas coisas com esse cara, certo? Então, discipulado todo mundo está fazendo sempre. Só que nós estamos aqui para fazer o discipulado que Jesus instituiu. E o que seria o discipulado continuado? Um conjunto de atividade cujo foco é o cumprimento da grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Todo mundo conhece esse texto. E isso é motivado pelo grande mandamento, onde Jesus fala que nós devemos amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como nós nos amamos, certo? Mateus 22, versículo 37 ao 40. E a caminhada da gente vai ser desde o pré ao pós-evangelismo. A gente vai depois falar pouco a pouco sobre o que seria o pré-evangelismo, o que seria o pós-evangelismo, já que na nossa caminhada a gente está sempre dentro do evangelismo em si. Só que antes de nós colhermos os frutos, nós precisamos lançar a semente, que é o evangelismo. Mas antes de lançar a semente, nós precisamos preparar a terra. E o que acontece muitas vezes com a gente? A gente não prepara o ambiente. Talvez algumas pessoas elas não perceberam isso, que Jesus salva, mas através de nós. Então, já que é através de nós, eu acho que a irmã Celina está te chamando, irmão Paulo. Já que é através de nós, então nós precisamos nos preparar o máximo possível. Meu cunhado usou uma vez uma frase comigo que eu achei bastante interessante. Pensemos como se fôssemos facas na mão de um açougueiro. Paulo era um cara que tinha um certo tipo de preparo e Deus lhe usou de acordo com o preparo que ele tinha. Pedro era um cara que tinha um determinado preparo e Deus lhe usou de acordo com o preparo que ele tinha. Ou seja, você pode ser uma faca molada, você pode ser uma faca cega, Deus vai te usar. Só que Deus, desculpa o termo que eu vou usar para alguém que é onipotente, mas
Deus só vai ter mais trabalho com o crente que é faca cega e menos trabalho com o crente que é faca molada. Ou seja, o corte é tramontina, é outro nível. Então, e isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a gente, certo? Então o pré-evangelismo é aquela questão de você reduzir os impedimentos, para que quando você for falar de Jesus para a pessoa, ela já é simpática a você, certo? E nesse caso, qual é a intenção? De buscar aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida. Porque o que acontece? É muito comum a igreja estar num lugar e ela não atrai as pessoas ao seu redor. Quando, por exemplo, de repente brota uma outra igreja, aí aquela gente toda que a gente dizia que tinha um coração duro, aquela gente toda foi para aquela igreja. Aí você se pergunta, peraí, se as pessoas não vieram para a minha, mas foram para outra, então não é que as pessoas não querem Deus, não é que as pessoas têm o coração duro, tem alguma coisa na nossa igreja que nós temos que repensar. Então, daí a questão do pré-evangelismo, para reduzir os impedimentos, de modo que a gente alcance as pessoas, mas não apenas alcance, acolha as pessoas e não apenas acolha, acompanhe os acolhidos, mas não apenas acompanhe, mas também ajude outras pessoas. Ah, mas eu vou dar a bolsa de compra e a pessoa não vai vir para Jesus. Mas você não está dando a bolsa de compra para a pessoa vir a Jesus, você está dando de comer porque você ama as pessoas, certo? Então, mas a gente fez um bazar, a gente distribuiu roupa e ninguém veio, mas a gente não deu para a pessoa vir para Jesus, a gente fez o bem porque Jesus no nosso lugar faria o bem, e a pessoa, por se sentir tocada pelo nosso amor, ela se aproxima de Jesus, entende? Por quê? Porque o nosso discurso, ele tem coerência com a nossa prática. Não sei se você percebe, mas eu, pelo menos, já fui criança e já fui adolescente. Quando eu era criança, meu pai era o meu herói, minha mãe era perfeita. Na adolescência, eu comecei a perceber que a coisa não era bem assim. Então, às vezes, a gente está falando coisas positivas, coisas verdadeiras, mas na prática a teoria é outra. E nessa hora que o cara não vem, porque ele começa a achar que nós temos papo de vendedor. E como é que o vendedor faz? O vendedor mostra um monte de coisa boa, e aí você faz o quê? Você compra as coisas boas que ele apresentou. Só que na prática, é como, por exemplo, você vai numa agência de automóveis, o carro é lindo, ele está brilhando, ele é cheiroso, o cara roda a chave, ele faz um barulho que parece até uma Ferrari. Agora, já reparou, meia hora que você saiu da agência, o carro é um carro comum. E se você voltar lá para vender o mesmo carro, ele está mais barato. Então, a gente muitas vezes não percebe que a gente corre o risco de estar tendo um discurso que soa como inautêntico. E a partir do momento que o cara não acredita nas coisas palpáveis, como é que ele vai acreditar que a gente está falando verdade nas coisas eternas? Então é algo para a gente pensar com carinho. E o discipulado, ele não é algo restrito apenas a um líder ou a um grupo da igreja, mas ele é um chamado de todos e missão de cada um. Não é para dia ou meses, mas é para toda a vida. Porque muitas vezes a pessoa entende que assim, fulano de tal vai fazer o discipulado, Beltrano vai fazer. Eu, pelo menos, cresci vendo que discipulado era a classe do pastor, e aquela classe é para o pastor apresentar a igreja. Mas agora, discipulado é uma caminhada, é um irmão com outro irmão, é uma vida na outra vida, coisa que a gente acontece, só que não acontece de modo sistematizado. É o irmão que dá, por exemplo, o cara que chega na igreja, ele vem domingo de manhã com a roupa de domingo à noite, e aí ele percebe que o crente domingo de manhã bota uma roupa diferente, né? E aí no domingo seguinte ele já vem com a roupa de domingo de manhã. E como é que ele aprendeu isso? O pastor não pregou sobre isso, mas ele viu os outros irmãos. Não é o caso aqui, mas tem igreja que o pessoal vem até de chinelo. E eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, gente, que é pecado vir de chinelo, não. Eu só estou dizendo que
sem palavras, a gente disse para o novo crente: olha, de manhã é desse jeito, entende? É como, por exemplo, quando a gente tem na Assembleia da Igreja proposta, apoio, discussão e votação. Só que discussão não é briga. O fato de ter discussão só que significa que você tem uma perspectiva, eu tenho outra, e na multidão de conselhos há sabedoria. Ficou bonito do jeito que eu falei, né? Então, o que acontece? Por exemplo, só que o novo crente, quando ele chega, ele pensa o quê? Não, sessão é uma coisa chata, eu não vou para a sessão, porque na sessão a gente perde os amigos, a gente se magoa, a gente ofende as pessoas. Então, não sei se dá para perceber que não é a palavra discussão que é o problema. O que está acontecendo é que o novo crente, ele pega uma nova cultura. E essa cultura com quem ele aprende? Com o crente antigo. Porque na cabeça dele, o crente antigo é o cara que tem um mapa da mina. Já viu aquela questão de: rapaz, não faz isso. Ué, mas o irmão fulano fez, ou o irmão fulano faz. Entende? Então, é algo que assim, eu lembro de uma situação interessante, que o pai de um jovem do louvor da igreja falou assim: cara, toda vez que você vai lá na frente, você fica chorando na hora do louvor e tudo tal. Ué, o que tem? O pastor Robelão chora todo culto. Aí isso chegou no meu ouvido, eu falei: eu tenho que parar de chorar no culto assim, no microfone. Por quê? Porque eu já estou começando a fazer discípulo. Não estou dizendo, mais uma vez, que é errado você chorar no microfone. O que está em questão é que você reproduz comportamentos. Então, já que você reproduz comportamentos, que tal você fazer intencionalmente as coisas? É mais ou menos por aí. Então, isso que é o discipulado. Se a gente faz direito ou não faz, eu não sei, mas discipulado é isso. É de você estar fazendo as coisas e a outra pessoa está reproduzindo. E isso acontece, certo? Até que a pessoa atinge às vezes uma maioridade espiritual e ela fala assim: não, o que esse irmão está fazendo não é cristão. Mas até ele alcançar essa maturidade, ele já imitou um monte de coisa. E aí ele vai ter que lutar contra o vício da boca torta por causa do cachimbo. É como o nosso caso. Imagina, você cresce numa casa que todo mundo se alimenta só de carboidrato. A maioria da nossa alimentação é essa, né? Então, de manhã, o que a gente vai? É o pão com a margarina, né? Que a gente diz que é manteiga, mas não é, né? E aí nisso, o pão, a margarina, o café cheio de açúcar. Então, se a gente for reparar, a gente não tem proteína nenhuma, né? A gente não tem alguma coisa de proteína, é só isso. Então, a tendência da gente é o quê? A gente faz com a comida o que deveria fazer com o dinheiro, né? A gente gasta mais do que ganha no dinheiro, mas a gente gasta menos do que ganha na comida. Então, no dinheiro a gente é magro, né? E na comida a gente é rico. Então, nesse caso, o que acontece? Uma pessoa que cresce numa família assim, a tendência dela é, com seus 9 anos, ela já está acima do peso. E aí, quando cair a ficha, aí ela já tem toda uma luta. Ela vai ter que lutar para diminuir no refrigerante, ela vai ter que lutar para diminuir na fritura. Ou seja, por quê? Porque ela passou a vida toda num determinado hábito. É como aquele rapaz que todo dia acorda 11 horas da manhã, mas o sonho dele era ser fuzileiro naval. Coitado, por trás daquela farda bonitinha que as meninas suspiram, tem uma vida sofrida. Então ele vai ter que passar por todo um processo de reeducação por causa de uma vida toda de mau hábito. Então, eu estou dando essa volta toda para falar de discipulado por causa disso. Eu fiz um vídeo curto, né, conceitual sobre isso aqui, para a gente comentar um pouco mais. Então, mesmo que de repente a gente não conclua a lição, eu vou dá-la como dada e depois eu passo o link para vocês, né, do vídeo bonitinho, né, no caso mais ou menos na casa de uns 15 minutos mais ou menos, né, de vídeo, a gente falando sobre isso. E o nosso alvo, eu não vou ler tudo aqui, mas o nosso alvo são pessoas que não frequentam igrejas evangélicas. Você pode repetir isso comigo? Pessoas que não frequentam igrejas evangélicas. Pelo amor de Deus, né? O indivíduo está lá feliz na igreja dele. Não pesque no aquário dos outros. Eu sei que faz aqui, eu não sei se já fizeram isso.
mas nas igrejas por onde eu passei já aconteceu. Vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja. Aí quando você está magoado então com o seu pastor, aí você vai visitar outra igreja, aí o outro pastor sabe disso e fala: temos aqui a presença ilustre do irmão fulano. Imagina, tu está magoado com o seu pastor, tu chega na outra igreja, o outro pastor já te chama de presença ilustre, né? Pô, a Bíblia diz que, né, que para a alma faminta até o amargo lhe parece doce, né? E aí nisso... Aí naquele mesmo dia, nós vamos pedir o querido irmão fulano que vem aqui à frente orar por isso e por aquilo. Aí ele já fica assim: eu não sou chamado nem para oração silenciosa na minha igreja. Então aí nessa brincadeira, quando vai ver, o cara fala assim: essa igreja é boa, e daqui a pouco fica. Eu sou do pensamento, né? Eu lembro que chegou um cara, né, na nossa igreja lá e... chegou com uma Nissan bonita, né, e tudo tal. Aí um pastor amigo meu falou assim: só a porta do carro dele é mais do que você ganha por mês. E aí nisso ele falou um monte de coisa. Eu cheguei: meu irmão, me perdoe, mas talvez eu seja pior do que o seu pastor. Hoje eu sou legal, mas você vai me conhecer, e quando você me conhecer, você vai ver que eu tenho defeito. Então eu entendo que o melhor caminho é você trabalhar com o seu pastor, porque o defeito dele você já conhece, você já sabe como caminhar com ele. O meu você ainda vai aprender. Aí alguém vai dizer: pô, o pastor foi burro. Mas eu entendo que igreja cresce com evangelismo. Igreja não cresce com crente velho, descontente, chateado com igreja. Porque esse cara, ele vai chegar hoje feliz da vida, mas amanhã ele vai querer repetir o que não deu certo na igreja dele aqui, né? E vai bater de frente com a cultura que a igreja aqui já tem. Então, eu não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo, tá, que você que é de outra igreja não pode vir para a nossa igreja. Eu só estou dizendo que assim, o nosso alvo são pessoas que não frequentam igrejas evangélicas, né? Gente que não respira, né, essa missão que Jesus passou para nós. Então esse é o alvo. E aí talvez alguém diga: tá, mas daí é uma ideia nova. Então vamos para a base bíblica do discipulado continuado. Rainha, eu não estou olhando para lá porque eu estou entendendo que eu vou falando, você está passando, né? E nisso, a base bíblica, vamos ler todo mundo junto? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus, ele falou que tinha recebido toda a autoridade nos céus e na terra. Por causa do poder e da autoridade dele, ele disse o que? Vão. Então ele não falou ficai. O ficai foi para ser revestido de poder. Mas o trabalho da igreja, tanto que é que eclesia aqueles que são chamados para fora. Então aqui é como se fosse um posto de gasolina para a gente abastecer. O nosso ministério não é aqui. Nosso ministério não é ficar discutindo as questiúnculas da igreja, os pormenores, né? A gente não está aqui para ficar falando bonito. A gente está aqui para abastecer e ir para a estrada. Esse é o nosso trabalho, certo? Embora tradicionalmente a gente ficou mais no posto de gasolina do que na estrada, né? Se você observar, a gente abastece. Tanto que é que, quantos de nós não acham que pregaria melhor do que o pregador, que ensinaria melhor do que o professor, que cantaria melhor do que o cantor? Nós temos todas as soluções para tudo, porque a nossa vida está aqui dentro. Agora a gente não pensa assim: como é que eu evangelizo uma pessoa que é de uma religião que faz isso? Como é que eu lido com alguém oprimido por espíritos malignos? Como é que eu faço para compartilhar Jesus com um ateu? Ou seja, você percebe que se a gente pensar na estrada, a gente fica mais humilde. Porque vamos e venhamos, não sei você, mas eu tenho dificuldades para evangelizar. Eu tenho dificuldade, né, para gerar filhos espirituais. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu fui treinado para viver no planeta igreja. Eu fui treinado para quê? Agradar os crentes. Eu fui pregado para evitar as críticas dos membros, né? Eu fui treinado para lidar com a obesidade espiritual. Então, quando a gente se depara com as situações para as quais a igreja foi edificada, eu fico enrolado, né? Então, a proposta é o quê? Vão e façam discípulos. Eu preciso me perguntar: quem é o meu discípulo? Certo?
Então, quem são as pessoas que eu tenho que ficar ali acompanhando, monitorando, até que elas cheguem no ponto que eu estou? Porque eu não tenho como treinar ninguém além do que eu fui treinado, mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar a pessoa a ficar no nível que eu estou, né? Eu gostaria que você parasse para pensar, se tivermos 100 pessoas aqui na igreja parecidas comigo, já começou a pensar? Pensa aí. Imagina, Rodrigo, 100 pessoas aqui parecidas com você, né? Então, 100 pessoas parecidas com a Marinese, já são 200 pessoas. Só que 200 parecidos com o Rodrigo, 200 parecidos com a Marinese. Entende como é que é o negócio? E aí, quando a gente pensa assim, a gente já começa até a se policiar mais, né? Então, por exemplo, fazer discípulo. E muitas vezes a gente não se detém no fazer discípulo. A gente se detém na questão de frequentar os cultos. E aí nisso, no serviço de atendimento ao crente, eu vou e, olha, eu não gostei disso, né, que o pastor pregou. Olha, eu não gostei, né, desse louvor que a Rebeca trouxe. Olha, eu não gostei, né, do Joel com aquele óculos que fica escuro na hora que ele está regendo o hino. Olha, eu não gostei, né, da nova cor da parede, eu gostava daquela verde. Olha, eu não gostei, ou seja, às vezes a gente está nessa questão, né, do serviço de atendimento ao crente, quando a gente deveria se perguntar, quem é o meu discípulo? Hoje eu estou sentindo falta de quem? Essa semana eu busquei quem eu estou tentando alcançar, e o que eu estou fazendo por essa pessoa que eu quero vê-la salva? Em que eu estou mudando como pessoa para ser um imã magnético para atrair essa pessoa? Então, quando a gente pensa, peraí, vão e façam discípulos, peraí, quem é meu discípulo? Percebe? Quando eu pergunto quem é meu discípulo, eu fico humilde, porque pelo menos assim, no meu caso, né, eu estou tentando ainda, né, tomar conta de 2 vidas aqui, né? Fico no pé deles. Uma viajou para Piabetá, mas assim que voltar eu estou pegando de volta, e hoje eu vou no outro que ficou aqui. Então, mas você é o pastor? Sim, mas eu preciso fazer discípulo, entende? Mas e a gente? Eu estou aqui para equipar os santos. Você, né, eu ia usar a expressão burro velho, mas talvez você fique ofendido, né, e aí vai botar lá, né, na caixinha do serviço de atendimento ao crente. Você, eu tenho que treinar, é diferente. No trabalho pastoral, a gente troca uma ideia sobre alguma coisa que está acontecendo com você e tudo tal, é uma situação. Mas agora, no quesito igreja, aqui eu estou para equipar você, aqui eu estou para ajudar você a ser mais produtivo. Não é você que tem que fazer o meu ministério ser um sucesso, sou eu que tenho que te ajudar para que o seu ministério seja um sucesso. Então, eu não estou aqui como seu amiguinho para agradar você, eu estou aqui, né, como aquele sargento para ficar no teu pé, e você muitas vezes fica chateado comigo. Eu acho que essa é a parte que muitas vezes é complicada no ministério pastoral, né? Porque a gente pensa muito no pastor, naquele cara legalzinho, que vai dizer pra gente, é isso mesmo, isso acontece, e desculpa, esse não é o trabalho pastoral. O trabalho pastoral é como aquele cara que corrige ossos, né? Então, e corrigir ossos, quem aqui já fraturou, sabe do que eu estou dizendo, né? Quando o ortopedista vem corrigir o osso da gente, dá vontade de a gente dar um soco nele, dói. Eu pelo menos, né, quebrei esse braço em 2 lugares 2 vezes, torci esse pulso, torci esse tornozelo, né, e desloquei esse cotovelo aqui. Então eu já fui algumas vezes. Dizem que eu era bagunceiro, gente, há controvérsia, eu não concordo com isso. E então, assim, eu sempre odiei ortopedista, certo? Mas se não fosse isso, hoje eu estaria todo torto, né? Embora hoje, né, o serviço de ortopedia corrige o osso depois de 1 ano, né? Mas assim, na minha infância, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, né, você quebrava o braço, você ia correndo para o ortopedista para corrigir logo e não calcificar. Era assim antigamente. Hoje, né, é outra coisa. Então, vão e façam discípulos. De onde? De todas as nações. Em missões mundiais, a gente está bem, porque a gente paga e o missionário faz. Quer dizer, alguns nem pagam, né? Pega o dinheiro de missões e bota na obra. Mas o que acontece? Em missões nacionais, a gente paga e o pessoal faz lá na Cristolândia. Eu nunca vi um cracudo, nunca cuidei de um cracudo, mas eu cuidei de um cracudo através de missões nacionais.
Missões estaduais eu faço mais ou menos, porque o pastor não lembra, a gente não se empenha muito, e não é tradição batista fazer missões estaduais, é toda uma batalha, né? Quando chega nas missões urbanas, mais difícil, porque é o nosso trabalho. A gente nunca tem tempo, esse povo do nosso bairro é muito difícil, né? A gente prima pela qualidade e não pela quantidade, certo? E nessa brincadeira, né, fica lá, a nossa igreja é eu, João e meu cão, e vivemos felizes para sempre. E quando chega alguém diferente, a gente já se aborrece. Por quê? Porque esse elemento novo, não tem como, irmãos, ele vai mudar a cultura da igreja. Qualquer pessoa nova que chega, desequilibra o sistema. E aí o que a gente muitas vezes faz? Resiste a essa pessoa nova e ela acaba indo para outro lugar, certo? Então, discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizar tem a ver com integrar, tem a ver com acolher, tem a ver com abraçar, certo? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não em nosso nome, não em seu nome, não em nome da nossa tradição, não em nome da igreja dos nossos sonhos, certo? Então, nós estamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, as almas não são minhas, as almas não são suas, certo? E ensinando-os a observar. Essa é a parte chata. Ah, isso aí é o pastor. Não, o pastor não está lá com a alma que você ganhou, o pastor não está lá com o crente que você discipulou, o pastor está no geral, o pastor está no atacado, você está no varejo, entende? Então o pastor está falando aqui para todo mundo. É que nem, por exemplo, hoje pregar aqui é mais difícil para mim, porque eu prego contra comportamento. Antes, quando ninguém me conhecia, Deus usou ele, né? Hoje a tendência é alguém pensar, quem falou para ele, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí nesse caso, eu falo no geral. Eu acerto um, acerto o outro. Às vezes eu não atirei em você, mas você vestiu a carapuça, graças a Deus, né? Porque você vai se consertar em vez de me atacar. Então o que acontece? Eu falo no atacado. Você não, você vai no varejo. Fulano, cara, como é que está teu casamento? Você está todo dia na igreja porque eu amo a obra do Senhor, ou porque você foge da sua casa? Entende? O cara do varejo é o cara que chega junto. Rapaz, eu achei estranho aquele modo que você conversou com a irmãzinha fulana de tal. Que negócio é esse? Você está ali acompanhando o cara, ele é teu filho na fé. O pastor não está vendo isso tudo. O pastor é aquele cara que fala assim: olha, vigia, irmão beliscador, está falando no atacado. E o beliscador que se sente ofendido. Quem falou para ele? Pastor, que negócio é esse aí? O que houve? Quem te contou alguma coisa? Entende? Ou seja, é diferente. Você é o cara que está ali perto. Eu não. Eu atiro no escuro. Às vezes acerto. Mas você não. Você é o cara que chama para conversar. Troca uma ideia, bate um papo. Certo? Até porque no dia a dia ele é o seu filho na fé. Eu sou tipo um professor que está ali, né, dando o bizu, dando a dica e assim por diante. E observar o que? Todas as coisas que eu vos tenho mandado, tudo que ele passou. Então, observa bem, quantas coisas Jesus orientou que a gente faz o contrário, e quantas coisas que Jesus não mandou que a gente faz. Quando eu preguei aqui, né, sobre fuja da imaturidade espiritual, eu tinha falado, né, sobre obra de madeira, feno e palha, e obra de ouro, prata e pedras preciosas. O que acontece? Tem coisa que Jesus nunca pediu. E já percebeu que a gente briga mais pelas coisas que Jesus não pediu? E a gente às vezes não move uma palha por aquilo que ele pediu? Eu não sei vocês, mas acontece isso comigo. O que me tira o sono na igreja não é o mandato do Senhor. O que me tira o sono da igreja são as questões pequenas, coisas que ele não pediu, né? Então, perdão, mandou, né? É que a gente hoje em dia tem dificuldade com o verbo mandar, né? Deus não pede, Deus manda. Então, que a gente, né, possa estar observando aqui. E em relação à questão do funcionamento, bem, grupos pequenos, hoje com pandemia é um pouco complicado. Exortação mútua, ou seja, você me dá uma chamada, eu dou uma chamada em você. Você conversa comigo, eu converso com você. Eu não estou dizendo, né, por exemplo, talvez alguém possa pensar assim:
Peraí, exortação mútua, o pastor vive falando que a gente tem que tomar conta da própria vida em vez de tomar conta da vida dos outros. Peraí, a questão do tomar conta da vida do outro tem a ver com cuidado, não fofoca. Quando eu falo, toma conta da sua vida, esse louvor diz respeito a eu não ficar falando de você, a eu não ficar me informando sobre você de coisa que não me interessa. Eu não sei se dá para perceber. Ah, você viu a filha da Rayane lá na praça ontem? Tá, vai mudar o que na minha vida saber o que a filha da Rayane fez lá na praça ontem? Agora, digamos, eu reparei que a Rayane chegou, ficou no canto, não falou com ninguém, e Rayane, estou sentindo falta da sua gargalhada, pode dar gargalhada, não vai na pilha dos outros não. Então o que acontece? Eu vi que ela estava meio na dela. Pô, vou observar um pouco mais. Uma ligada, uma mensagem de WhatsApp, e aí de repente eu chego perto e aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não. Resposta típica nossa. Mas vamos ficar, e aí? Como é que foi a semana? Ou seja, você está ali cuidando daquela pessoa, certo? Então, e isso? Ah, mas isso é trabalho do pastor. Gente, hoje, como eu disse, fazer uma oração de 1 minuto no WhatsApp com vocês dá 60 minutos. É mole, é fácil. Orar nominalmente por vocês hoje não é difícil. Eu pego a relação de membros que a Carla me deu e começo a orar por cada um. É fácil. Agora, à medida que a igreja vai crescendo, não tem como. Não tem como. Entende? E detalhe, não vamos esquecer, hoje dá para eu fazer isso, mas o pastor não cuida só disso. Como é que está a documentação da igreja? O orçamento da igreja? O orçamento da igreja vai mais para que área da igreja? Entende? Como é que está o trabalho do departamento tal, do departamento tal? Nessa brincadeira já diminui muito o meu tempo de oração e de cuidado. Eu não sei se dá para perceber que assim, se a gente botar naquela, né, se a gente adotar aquela ideia do super-homem santo assalariado, ele é pago para isso, a igreja não avança. Porque as igrejas que avançam são as igrejas onde as ovelhas geram ovelhas, onde as ovelhas cuidam das suas crias, e o pastor é o cara que apresenta o pasto, ele apresenta a água, ele apresenta o caminho, ele dá a dica, mas agora ele não faz o serviço da ovelha. Claro, como ovelha do sumo pastor, eu faço a minha parte, eu convido gente para o culto, eu mando mensagem para as pessoas, eu acompanho pessoas, eu trago, eu visito, eu vou buscar em casa. Então, ou seja, esse meu trabalho que eu faço é um trabalho de membro da igreja, é a minha responsabilidade. É diferente. Não é porque eu sou pastor que eu não vou evangelizar, não é porque eu sou pastor que eu não vou ser dizimista, não é porque eu sou pastor que eu não vou ofertar, não é porque eu sou pastor que eu não vou respeitar as decisões da Assembleia. Ou seja, eu sou membro da igreja, eu tenho essa responsabilidade, até mesmo para dar exemplo, para a pessoa olhar e falar o seguinte: peraí, se o pastor respeita o estatuto, por que eu vou passar por cima? Se o pastor respeita a decisão da Assembleia, por que eu vou passar por cima? Se o pastor evangeliza, por que eu não vou evangelizar? Se o pastor busca pessoas para ir para o culto, por que eu não vou buscar? Se o pastor, por exemplo, se importa com o dinheiro de dízimo e oferta que foi feito nessa obra aqui, por que eu não vou me importar com isso? Por que eu vou olhar para isso e vou viver como se nada estivesse acontecendo? Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu estou aqui para de alguma forma, desculpa, cutucar você, né? É como, por exemplo, você como igreja é a noiva do cordeiro, eu sou o estilista que bota um alfinete no vestido, né? Que te incomoda aqui, fica quieta menina, só que o estilista é hétero, tá ok? Então nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, ensinando-os a observar. E por isso a gente fala, né, sobre 4 etapas, que é pescaria, integração, treinamento e diaconia. Vou falar passo a passo depois sobre isso, mas pescaria está na cara o que é. Integração também está na cara o que é. Treinamento significa treinamento, certo? E diaconia não é diaconato. Diaconato é o trabalho do diácono.
Diaconia é serviço. Todo crente é um servo. O apóstolo Paulo, ele mesmo se denomina servo, diácono. Então, eu não sei se dá para perceber. E tem um lema, né? Os militares tinham o costume de usar essa frase: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, tem muita gente que assim, está aí, mas só está aí, como cliente. Agora, imagine se na igreja nós tivéssemos serviçais e clientes. A igreja não andaria, porque a igreja, ela é o trabalho de todo mundo. Nós somos, imagina a situação, se nós não trabalharmos todos nós, quem vai cuidar de nós? Porque você é atendido pelo serviço da igreja. Se você não serve, vai ter uma meia dúzia ralando para te prestar um serviço precário. E aí você vai reclamar do serviço daqueles poucos que fazem, e aqueles poucos que fazem vão ficar desmotivados. Porque pensa bem, todo dia você fazendo e sendo criticado, as pessoas reclamando, sendo que geralmente quem mais cobra é quem menos dá, a tendência é o quê? Eu vou trabalhar de qualquer jeito, que é o que acontece com muita gente. Tem gente hoje que faz as coisas de qualquer jeito porque cansou, chegou cheio de pique, né, todo animado. Se bobear, né, alguém pode estar até pensando: pastor Robelão chegou, cheio de gás, né, vassoura nova, varre os cantos. Mas depois ele vai ver como a coisa funciona, e daqui a pouco ele vai dar bicão para frente até o juiz apitar e acabar o jogo. Pode acontecer? Claro que pode. Eu sou humano, não consigo ser perfeito, mas ainda assim, que a gente possa se empenhar até para ajudar o irmão a continuar. Eu tive uma vice-presidente que era presidente dos diáconos, que ela falava uma coisa que só dela falar me abençoava: pastor, eu quero ser como Ur e Arão no seu ministério, porque estender as mãos para abençoar o povo vai cansar os braços, mas com alguém sustentando seus braços, fica mais fácil de abençoar o povo. Tem gente, né, eu não sei porquê, tem crente que parece que ele acha que a missão dele é atrapalhar o pastor, mas agora atrapalhar o pastor é atrapalhar a igreja, né? Ferirei o pastor e dispersarei as igrejas. Tem gente que não percebe, né, que ela funda a igreja prejudicando o ministério pastoral. E essa irmã, ela tinha essa compreensão. Então a diaconia teve que serviço. Eu sirvo, você serve, né? Tu serves, ele serve, nós servimos, vós servis, eles servem e vocês servem. Ou seja, todo mundo serve. E nisso que todo mundo serve, todo mundo é servido. Nisso que todo mundo cuida, todo mundo é cuidado, certo? A questão das estratégias, oração intercessória. Sem orar não tem como, né? Sem orar não tem como. Em relação aos discípulos, Jesus fazia um monte de coisa, mas o que os discípulos pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Por quê? Porque é a nossa caminhada com Deus que vai fazer a diferença no dia a dia. Você inala o Espírito e expira o Espírito, certo? E contato frequente, não tem como evangelizar sem contato, não tem como trazer as pessoas para Cristo sem contato, não tem como, né? Discipulado 1 a 1, Elias e Eliseu, Barnabé e Saulo. Se você observar, Paulo e Timóteo, certo? Discipulado em grupo, Jesus e os 12. Então você vai perceber que é um trabalho, né, de mais volume. A questão dos fatores críticos de sucesso, né? Amor pelas almas. Sem amor não tem como. É claro, irmão, vamos e venhamos, né? Você vai evangelizar um bandido, tem que ter amor, porque senão você não vai. Ou o medo não vai deixar, ou a mágoa não vai deixar, ou o ódio não vai deixar. Porque, com exceção da mãe do bandido, quem gosta do bandido? Entende? A prostituta, né? A questão de você evangelizar um viciado. Você tem que ter amor. Se você não tiver, não adianta. Porque você pensa assim: eu vou evangelizar esse cara vai me roubar, esse cara vai não sei o que lá. Então, se você não tiver amor, não tem como. Agora, por exemplo, já reparou? A mãe do bandido consegue se importar com ele, por quê? Porque ama. Entende? Ama. Quando a gente ama, é diferente. Me diz um negócio: que filho que não presta para uma mãe? É muito difícil. Claro que, obviamente, né,
Tem mãe que joga filho no valão, né? Tem mãe que coloca filho em saco de lixo, né? E assim, tem gente aqui no Brasil que está torcendo para a gente conseguir autorizar o assassinato de crianças no ventre materno. Não estamos falando aqui de estupro nem de risco de vida, estamos falando aqui de safadeza mesmo, né? A dona vai lá, engravida de carreirinha, não sabe quem é o pai e a culpa é da criança, né? Então é disso que a gente está falando. Então, por exemplo, tem mãe que é desse jeito, mas agora a maioria das mães se importam com seus filhos. Então essa é a questão. Amor, cristão comprometido. É aquele caso, quem fica só na arquibancada, falando vai, ou falando gente assim não faz a igreja avançar, irmãos, não faz. Pelo contrário, é peso morto que a gente ainda tem que carregar, certo? Adoração contagiante. Como é que é a nossa adoração? É muito comum que as pessoas, quando elas falem de culto contagiante, elas falem de ritmo musical ou de perfil de culto. Nada a ver. Uma música contemporânea cantada com má vontade não empolga ninguém. Uma música tradicional cantada com o coração toca o coração das pessoas. Então, se a gente gosta de cantar música com palavras tipo coisa ou cabal, isso não faz a diferença, que a pessoa não sabe o que está cantando. Mas o que acontece? Por exemplo, a pessoa, ela vai ver o entusiasmo da igreja, aquilo vai tocá-la. Mas também você cantar que vai se derreter, você cantar que você é apaixonado por Jesus, que você é uma noiva, claro, um machão vai ficar meio assustado. Eu vou cantar que sou noiva, que é o que, né? Mas agora o que acontece? Você, por exemplo, se estiver cantando sem vontade, não adianta, certo? Então a questão é nós temos um culto contagiante. As pessoas gostam de estar lá, elas estão felizes por estarem lá, né? É aquele caso, né, de você pelo menos sorrir para a pessoa que está do seu lado. Já viu aquela pessoa que, assim, além dela não sorrir, quando o dirigente fala assim, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado, não sou obrigado. Tenta se colocar no lugar daquele visitante. Eu devo ser um lixo mesmo, né? O cara não me deu boa noite, não riu para mim, foi preciso o dirigente falar para ele me cumprimentar, e mesmo o dirigente falando para ele me cumprimentar, ele fez pirraça. Eu não sei você, eu não voltaria nessa igreja, né? E esse crente que preste contas a Deus, se chegar lá, ainda tem isso. Então, nesse caso, cristão comprometido, adoração contagiante e igreja acolhedora. E eu acho que eu já falei de igreja acolhedora quando eu comentei, né, sobre cumprimentar a pessoa com simpatia. Tarefas para casa. Agora eu gostaria que você fizesse isso. Uma irmã chegou para mim e falou assim: dá para eu aprender assistindo de casa? Eu falei: dá, desde que você faça as tarefas. E aí eu falei: olha, é como você fazer atividade física e ouvir o seu nutricionista. No início vai ser puxado, mas quando você se olhar no espelho e perceber as mudanças, você vai ficar contente, e aí você vai voltar a fazer. Eu estou lembrando de um dia quando eu apresentei o evangelho para uma moça, e eu estava com um rapaz do meu lado, e aí ela tomou a decisão por Jesus, e ele na volta para casa falou: pastor, a gente tem que fazer isso. Eu falei: a gente tem que fazer isso, Guto, a gente tem que fazer isso. E ele ficou super animado. Só que não é uma prática da igreja, porque a prática da igreja é o quê? Reunião, 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 reunião. E se não tiver assunto, a gente cria, mas tem que ter reunião, certo? Esse é o caso da gente. Para quê? Para desabafar, entendeu? E nesse caso aqui, tarefa para casa: escreva uma relação de 10 pessoas que você deseja alcançar. Ah, mas é muita gente. É só pedir para escrever o nome, não pedir para você fazer mais nada. Você consegue escrever? Joaquim, Almeidinho, tá dando para entender? O Pablo, Manuel, entende? O Juca. Ou seja, só escrever, calma, só escrever, certo? Em vez de você pensar na construção, pensa no tijolo. Você só tem que colocar um tijolo, só isso.
Não pensa na parede, pensa no tijolo. Então, escreva uma relação de 10 nomes que você deseja alcançar. Certo? Escreva a relação dos 10 nomes. Prefira pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do seu trabalho, da sua escola, próximas da sua casa, que tenham um contato frequente com você. Por que do mesmo sexo? Porque pensa bem, imagina, olha a cena. Rodrigo liga para a casa de uma moça, e aí o marido dela atende. Pois não? Alô? Aí é da casa da Marília? Sim, por quê? Meu nome é Rodrigo, eu quero falar com ela. Sobre o quê? Eu desejo alcançá-la. Eu não sou marido da Marília, mas já estou chateado. Entende como é que é o negócio? Então é bom ter cuidado. Embora hoje você se aproximar de pessoas do mesmo sexo também é perigoso. Eu sei, tá? E não é homofobia, não estou fazendo piada, mas eu sei que hoje também é complicado. Mas ainda assim, é uma exceção. A regra é essa, certo? Se a gente puder ter cuidado. Mas a minha irmã é do sexo oposto. Então, né, acredito que ninguém aqui pensou isso. Em relação a isso, né, mãe e irmã tá valendo, né, gente? Porque senão tu tem problema. Mas agora, pessoas que têm um contato frequente com você, certo? Orar por elas pelo menos uma vez por dia. Convidar dois irmãos, de preferência idosos, para orar por sua missão. Por que eu falei de preferência idoso? Porque um cara de 20, 30, 40 anos, com todo respeito a esse pessoal, mas ele está na correria do dia a dia, e aí às vezes ele pode de repente não orar por você. O idoso na maioria das vezes não está na correria do dia a dia, e muitas vezes, não vou dizer que é o que acontece aqui, mas o idoso é meio colocado de escanteio. Às vezes a pessoa não chama nem o idoso para orar. Na maioria das vezes a gente nem lembra do idoso, e quando você chegar para ele e dizer que ele é teu companheiro de batalha, que ele é o teu intercessor, que ele é o cara que vai estar lutando contra o inferno para te ajudar, e quando você a cada dia contar o progresso do seu trabalho para ele, pô, esse cara vai ter um fôlego revigorado. Você está abençoando o idoso, você está sendo abençoado porque vai ter alguém que tem tempo para orar por você, tem motivação para orar por você, está se sentindo valorizado por você, certo? Então você só tem a ganhar com isso. Por isso eu sugeri o idoso. Mas a mãe também está valendo, né? Porque a mãe está sempre orando pelo filho. Mesmo a mãe que não é crente, está pedindo a Deus pelo filho. Então, já está valendo também. E pai? Pai também, mas, né? Então, nesse caso, e memorizar os versículos da Estrada Romana. Ah, pastor, por que tem que ser essa? Essa é uma de várias outras técnicas mnemônicas de memorizar versículo para compartilhar. Só que eu trabalho com essa, que é uma só, para não confundir. Depois você vê outras, mas aqui nessa vamos trabalhar com a Estrada de Romanos, certo? E aí eu gostaria de saber o seguinte: tem alguém que já está anotando os nomes aí? Então, pode ser aí mesmo, pode ser no embaixo, pode ser em qualquer lugar, entendeu? Então, pelo que eu vi, ninguém anotou. Mas assim, coloca o primeiro nome, não precisa ser sobrenome não, você só vai orar pelo cara, entende? Não precisa botar o CPF dele aí não, é só o nome, entende? Isso, exatamente, pode sim. Quer dizer, perdão gente, tem na página 4 a relação dos nomes. Mas já que ninguém anotou, então vamos para a memorização dos versículos primeiro, antes da gente encerrar aqui. Então, o primeiro versículo, eu vou ler a referência, vocês vão ler a frase, e nós todos vamos ler o versículo juntos. Página 3, Estrada Romana. Eu vou ler a referência, vocês vão ler a frase, e nós juntos vamos ler o versículo. 3, 4, Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:23.
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Página 4, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 10,13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E então nós temos aqui essa apresentação da estrada romana para a gente memorizar. É claro que muita gente fala assim, mas para que isso? É uma questão de fundamento. Se você está no futebol, você vai treinar o chute, você vai treinar o drible, você vai treinar o cabeceio, você vai treinar coisas básicas. E se você for jogar contra um time de jogadores altos, se você é um jogador baixo, você vai treinar a jogada aérea. Então o que acontece? Você vai treinar de acordo com o desafio que você tem, certo? Então é como, por exemplo, se você vai para o boxe, você vai treinar o jab, né, que é a mão, o soco com a mão da frente, o direto, né, que é o soco com a mão de trás, né, a esquiva, né, e o pêndulo, que é para você se desviar do golpe do adversário. Então, ou seja, você vai fazendo o básico e depois você cria a tua jogada. Então a ideia é mais ou menos essa. Não é que você vai pegar uma cartilha e ficar lendo toda hora na hora de apresentar o evangelho, mas a coisa vai ficar na tua cabeça de modo que na hora de você praticar, você já tem aquilo memorizado, certo? Então, minha gente, olha, primeiro quero registrar aqui a minha gratidão pela sua paciência e fazer o apelo para que você esteja colocando em prática isso, que você já esteja aí colocando o nome da sua família ampliada, que eu vejo pela fé esse pessoal já servindo ao Senhor. O meu desejo é que seja aqui, mas se não for, que sejam pessoas que estejam servindo a Deus e lembrem de você, igual eu lembro eu falei aqui do Romenil, né, que vivia no meu pé, era meu colega de trabalho, era meu colega de escola e vivia no meu pé querendo que eu voltasse para a igreja. Então é algo que assim, eu tenho muita gratidão a ele, certo? Hoje eu estou aqui porque ele estava comigo. O esposo da prima do diácono Monacir, o irmão Nemércio, né, ele era uma pessoa que quando eu estava no início da fé, eu vivia na casa dele, ele vivia me dando dicas, vivia me dando orientações, eu vivia fazendo pergunta para ele, e assim, e hoje eu estou aqui, hoje eu sou um pastor, entende? Eu tenho uma dívida com ele. Então eu não sei se dá para perceber que existiram pessoas na minha caminhada que me adotaram, né? Existiram pessoas que cuidaram de mim. Quando eu tinha 11 anos de idade, o diácono João Camilo, da Assembleia de Deus em Parque Centenário, hoje, né, já é um pastor, já está idoso, e era uma época difícil. Assembleia de Deus, década de 80, eu dormia de calça comprida e de blusa de manga comprida. Os meninos na rua me encarnavam, me chamando de crente fiel, né? Você não podia jogar bola, não podia ver televisão, não podia fazer nada. E nas minhas crises, né, o diácono João Camilo, né, ele
emprestou uma série da editora Betânia, chamada Yuri, de um menino russo na época da Rússia comunista, perseguindo os cristãos. Com todo respeito aqui se tem algum cristão comunista, mas os cristãos da Rússia comunista sofreram muito. E aí nisso eu me identificava com aquele rapaz de 13 anos e ele me dava conselhos, me dava dicas e coisas do tipo. E um dia, quando eu encontrei no Facebook, eu falei: pastor, eu queria lhe agradecer muito, porque o Senhor se importou com um garoto de 11 anos na igreja. Numa boa, irmãos, com exceção da tia e daquele cantinho empoeirado que a gente joga as crianças, quem se importa com um garoto de 11 anos na igreja? Mas o diácono João Cabilo se importou comigo. E eu falei para ele: hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um pregador, porque o Senhor se importou comigo. Filho de pais separados, mãe alcoólatra, eu dormia com manifestação de Maria Mulambo na minha casa, com 11 anos de idade, e esse homem me adotou. Eu não tenho como não ter gratidão com essa pessoa. Então, antes da campainha do irmão Paulo, eu termino aqui e olha, peço desculpa da gente não ficar discutindo muito aqui, mas manda mensagem para mim e a gente conversa no WhatsApp, tá legal? Seja pergunta, crítica, sugestão, reclamação, para a gente ver o que a gente pode aprimorar. Você deve reparar que eu coloquei que até o presente momento a estrutura de trabalho é essa. Como eu montei essa estrutura, eu posso desmontar, remontar, a gente pode adaptar e coisas do tipo. A gente pode conversar. E qualquer dificuldade, compartilha comigo também, tá bom? Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Rebeca, segura aqui, porque eu pedi para ficar de pé, eu esqueci que o tripé está... Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade, e eu peço que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, na vida da igreja. Temos sim, Pai, muitos jovens envolvidos com o crime. Temos, Pai, muitos homens e mulheres viciados. Temos muitos lares desfeitos. Temos, Senhor, pessoas que fazem feitiço. Temos, Pai, mulheres andando seminuas. Temos sim, Pai. Temos um bairro desassistido. Quantas casas alagadas, Senhor. Problemas de saneamento. Quantas dificuldades, Senhor. Mas, ó Pai, eu creio que o Senhor levantou essa igreja aqui. E o Senhor levantou essa igreja para fazer a diferença nesse lugar. Eu não sei como, Pai, eu vou ajudar essa igreja, mas, ó Deus, que de alguma forma o Senhor esteja levantando um grande exército, independentemente se a nossa condição é um mero vale de ossos secos. Nós confiamos em Ti e assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, gente. Valeu.